Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de a gente finalmente trazer uma mini atualização das minhas leituras. Eu tenho muito tempo que eu não faço vídeo de leituras na correria, porque eu tô escrevendo meu livro, vocês sabem que eu tô na correria pra terminar ele até janeiro. Então eu acabei deixando de lado os vídeos de leituras, porque eu focava nas resenhas nas redes vizinhas, tanto TikTok quanto Instagram. Então se vocês quiserem, inclusive, ver vereditos até um pouco mais longos, eu vou deixar aqui pra vocês no TikTok, porque no TikTok tem resenhas um pouco maiores, mas eu vou fazer um mini compilado da minha opinião e de tudo que eu trouxe sobre essas histórias, até pra vocês não ficarem sem atualizações sobre a minha leitura. Eu sei que nem todo mundo tem TikTok e tudo mais, mas de qualquer forma todas as minhas redes sociais vão ficar aqui embaixo. E lembrando que é pra usar o link da Amazon no Kabuki quando você for adquirir qualquer coisa, aproveitar as promoções, ofertas da Amazon, vai comprar um e-book, alguma coisa, utilize os links do Kabuki. Se você gosta de economizar comprando livros e compra só de vez em quando, e quando compra, gosta de economizar, aproveita as ofertas lá no Kabuki Verso no Telegram, porque lá tem muita coisa, muita oferta legal, cupom, tudo pra vocês aproveitarem. O link vai ficar aqui, ou só pesquisar Kabuki Verso no Telegram, que o canal aparece pra vocês também. Mas sem mais delongas, hoje é todos os últimos romances que eu li. O vídeo tem essa temática, porque eu não vou trazer as romantasias, eu vou fazer um vídeo separado só para as romantasias, porque senão o vídeo ia ficar absurdamente longo. Eu sei que vocês não ligam muito pra tamanho de vídeo, mas eu queria separar gêneros, e nunca fiz isso, então já que eu tô lendo bastante recentemente, nos últimos 3 meses eu li muito, então eu falei, vou trazer tudo pra vocês aqui, todas as minhas leituras de romance do vídeo estão aqui. E claro, gente, bora começar. Tô muito ansiosa pra compartilhar com vocês as minhas leituras. Todas elas foram maravilhosas, assim, eu gostei bastante, mas eu acho que é porque as comédias românticas que eu peguei, os romances com mistério, com thriller que eu peguei especificamente são muito bons. Então, as indicações hoje estão riquíssimas. Bora! Bem, eu não lembro muito a ordem da leitura, particularmente, porque esse negócio de escrever, gente, eu não registrei as minhas leituras no Notion. Sim, dei esse mole, então vai ficar de cabeça mesmo. Mas uma coisa legal é que tem muitos romances variados. Dentro do universo dos romances tem muita coisa diferente e variada, então acho que vocês vão gostar bastante. Então bora começar. O primeiro é Em Rota de Colisão, dos romances mais recentes que eu li. Eu acho que esse é um dos mais antigos, mas tem vlog de leitura aqui no canal, então se vocês quiserem ter mais detalhes disso. Esse aqui é um dos romances de rock mais gostosos que eu li no ano, assim. Embora eu tenha lido muitos romances de rock esse ano, inclusive o mais recente que eu terminei semana passada já está nesse vídeo. Uma coisa que eu reparo é que o rock, ele é um esporte que ao mesmo tempo ele é muito brutal, ele é violento, de certa forma eu acho, bastante, mas ao mesmo tempo o cara tem que se equilibrar em cima de uma lâmina. Então os jogadores, os atletas do hockey, eles são ao mesmo tempo extremamente fortes e protetores e apaixonados, mas são muito, muito vulneráveis emocionalmente. Eu gosto muito disso, dessa coisa de ser de um jeito por fora e por dentro, conforme a gente vai conhecendo, tendo sentimentos muito diferentes, e isso em Rota de Colisão é muito bem exposto, assim, a nossa personagem é a Summer, e ela vai acabar convivendo com o Aiden, né? Ele é capitão do time, eu acho, é isso, de hockey da Universidade de Vancouver, e o que acontece? Ela tá fazendo a sua graduação em psicologia esportiva, ela tá, na verdade, aplicando pra um programa, porque ela quer fazer mestrado, pós-graduação nisso, e aí, óbvio que ela não queria trabalhar com hockey, ela queria trabalhar com basquete, ela é filha de técnico de hockey, e a relação com o pai dela é muito ruim, ela tem esse daddy issues. E aí, claro, ela vai acabar sendo obrigada pela orientadora a trabalhar no hockey e acaba convivendo com o Aiden. O Aiden, o time dele acaba aprontando todas numa festa e eles acabam sendo punidos. E aí, o Aiden vai levar a culpa pelo time todo e aí ele vai ser obrigado a prestar serviços para a universidade. E aí, um dos serviços é atender num projeto, que é o projeto que é comandado pela Summer. Então, eles meio que não vão se dar muito bem, tem esse enemy to lovers no início, tem essa colisão mesmo que acontece. E aí, gente, é um estresse atrás do outro, eles convivendo. Eu sinto que é mais essa aversão, parte mais da Summer, mas o Aiden apronta com ela no início, e aí quando ele vai pedir desculpas, ele leva um buquê pra ela, e é o buquê de flores de morto. Que viagem é essa, véi? E aí ele vai na casa dela e pede desculpas porque ele não pode ficar de fora do projeto, senão ele perde a bolsa dele. Enfim, as consequências pra ele são muito ruins e aí ele vai cedendo pro projeto, ao mesmo tempo que a Summer depois não aceita, então eles não se dão muito bem. Tem esse enemy no início, mas eles acabam se afeiçoando muito rápido. Eu vejo isso acontecendo no romance com o esporte no sentido geral, mesmo sendo um enemy to lovers, o romance ingressando rápido na história, ter essa queima lenta só no início, porque rola uma grande tensão sexual na história.
E a história precisa desenvolver esse romance na primeira metade do livro, porque na outra metade tem outros problemas e outras reviravoltas pra acontecer. Na outra metade do livro, as reviravoltas são mais importantes em relação ao projeto da Summer e como ele é um grande problema e o grande conflito da história. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse desenvolvimento amoroso, a relação deles, como eles são muito diferentes e têm perspectivas românticas completamente diferentes um do outro, eles vão acabar encontrando esse lugar comum no comprometimento com seus sonhos, as suas responsabilidades, e um vai acabar ajudando o outro. Eu acho que o fato do burnout do Aiden também é um tópico super importante e que a Summer tem muita proximidade. Então, essa é uma história muito legal, com personagens com um ponto de vista muito diferente de certas coisas, mas que vão encontrar um lugar comum. Então, é por isso que eles vão sempre acabar se aproximando até colidir. É bem tenso, bem gostoso. Eu adoro. Sério, gente, esse aqui é muito rapidinho de ler e eu devorei demais. Depois, eu acho que eu li O Amor Depois da Minha Vida, da Kirsten Greenwood. Gente, esse livro é muito gostoso. Ele é uma comédia romântica. A nossa protagonista gosta de ler, então tem várias referências a romances aqui. Mas o que acontece? Esse aqui é um realismo mágico adulto. E eu partia do pressuposto, não parto mais, né, de que realismo mágico não era um gênero muito pra mim. Isso porque toda vez que eu lia realismo mágico lá, alguns anos atrás, os personagens eram sempre adolescentes. E eu sou uma leitora hoje que eu tô na fase de ler histórias mais adultas. Eu gosto de ler personagens que se aproximam muito das minhas questões, das minhas convicções, dos meus problemas. E aí, é claro que isso faz com que eu acabe sempre priorizando as minhas leituras com protagonismo adulto. E isso impactou muito em eu parar de ler realismo mágico, porque até uns anos atrás praticamente não tinha realismo mágico com protagonistas adultas, perto do 30 ou mais 30, que se aproximasse das relações e das questões que eu gosto de ler em comédias românticas, em romance contemporâneo, no sentido geral. Só que a Kirsten Greenwood, ela escreveu um realismo mágico com uma protagonista próxima aos 30, que vai acabar se engasgando com hambúrguer de micro-ondas e morrendo. Eu não ouvi o que eu ouvi? Ela morre logo no primeiro capítulo, ela vai pro além-vida e quando ela chega lá, ela descobre que existe um lugar, uma lavanderia, onde a terapeuta recebe essas pessoas que atravessam pro outro lado e ela vai acabar passando ali pelos primeiros passos depois da morte. Só que o que acontece? Ela tá seguindo em frente, ela vê que é um absurdo tudo que ela tá vivendo, mas não tem o que fazer, passou vergonhosamente por essa morte, só que quando ela retoma lá na lavanderia, ela encontra um carinha que tá vindo também pro outro lado. O cara é lindo, maravilhoso, eles têm uma conexão e tudo mais. Só que aí ele é mandado de volta, porque ele foi enviado pra além-vida por engano. A terapeuta devolve ele. E aí a terapeuta dá 10 dias pra poder a nossa protagonista, que é a Delphi Buchan, encontrar a alma gêmea dela, dar um beijo de amor verdadeiro, senão ela volta e segue em frente pro fim, vai viver eternidade, na verdade, por ali, e aí ela tem essa missão. Agora é aquilo, chegar na Terra, encontrar o boy dos sonhos e ainda conquistá-lo é complicado, porque nem ela tem essa visão sobre si mesma. A nossa protagonista Delphi, ela sofreu muito bullying, então essa é uma personagem que ela tem muita insegurança, questões na sua identidade, na forma como será que é possível ela ser amada? Mas caramba, ela passou a vida inteira encontrando nos personagens e nos romances que ela lia uma idealização de como um romance poderia acontecer. Então esse é um livro sobre leitoras que se apaixonam por seus personagens fictícios e tem muita dificuldade de encontrar isso na vida. O mundo não coopera, as pessoas no mundo não cooperam pra gente se apaixonar, mas eu acho que ele vai falar muito com leitoras apaixonadas por romance que precisam encontrar um amor, que querem encontrar um amor num futuro não tão distante. Esse é uma comédia romântica, então ele é engraçado. Ele traz essas temáticas de morte, de além-vida, de luto, de perdas e dores do passado, tudo ao mesmo tempo, mas dentro dessa combinação light da comédia. Ele é gostoso, a gente ri. Gente, é maravilhoso. As cenas românticas são incríveis, é de derreter o coração, então todo mundo tem que ler mesmo. Eu dei 5 estrelas. Aí, depois eu fui pros romances mais sombrios. Tudo bom. Todos esses saldos fofinhos, gente, foram com Deus, porque eu peguei Penpal pra ler. Isso aqui, gente, ele é um dark romance com mistério. Na verdade, ele é um thriller com romance. É porque, assim, ele é vendido como dark romance, ele é introduzido aos leitores com dark romance, até pra gente não problematizá-lo demais ou questionar demais o desenvolvimento romântico. Até porque a nossa protagonista é a Kyla, acabou de enterrar o marido, no primeiro capítulo ela tá ali, vendo o caixão descer, as pessoas olhando pra aquilo ali de forma sem muitos sentimentos, ela volta pra casa e descobre que tem um casarão com o marido
apartamento que eles estavam reformando pra consertar. Tem goteira, tem vários problemas na casa, a campainha que toca toda hora sem querer. A casa é um acontecimento, é um cenário super importante nessa história e é um conflito. Então, ela precisa reformá-la. Então, ela acaba contratando o Aidan, que é o cara que vai consertar o telhado dela. Ao mesmo tempo, ela recebe uma carta de um homem chamado Dante, que vem com o selo de uma prisão. E nessa carta, ele fala que tá esperando por ela e que quer muito encontrá-la porque ele a ama. E ela não lembra dele, nunca ouviu falar. Ela era casada, então ela fica nesses questionamentos. Então, já tem essa parte assim. Ao mesmo tempo, a Kyla vai se desenvolver amorosamente com o Aidan, que é o cara que constrói o telhado, que cuida da casa dela. Eles vão ter uns probleminhas no início, mas logo a tensão sexual fala mais alto, eles começam a se aproximar. E é aí que a história vai começar, gente. É ali, entre o Aidan e a Kyla e essas cartas do Dante chegando, toda a casa pra reformar. E os problemas começam a acontecer, envolvendo tanto o romance deles quanto fora. O Aidan é um personagem super misterioso, mas que aparentemente a conhece do avesso e começa a sanar um nível de carência que ela vinha carregando há muito tempo. E aí é óbvio que tudo isso vai ser jogado pro ar conforme a história vai avançando, porque a história vai ingressar num caminho, gente, totalmente diferente do que eu esperava. Quando eu peguei PayPal pra ler, é porque a galera falou, é um Dark Romance, vai chegar mais cartas. Poxa, eu queria ler um Dark Romance, já tinha um tempo que eu não tava lendo nada do gênero. E aí eu falei PayPal, que é totalmente inesperado, diferente do que eu imaginava. Ele tem essa temática de stalker, de ter uma perseguição, porque tem um cara que fica no jardim dela, uns vultos aparecem no jardim, e aí quando ela vai ver, o cara já foi embora com um chapéu, assim, ela não consegue identificar quem é. Então são muitas as identidades masculinas que a cercam, que deixa ela completamente confusa. E o leitor também, a gente fica completamente perdido durante a leitura. Inclusive tá escrito aqui na pintura trilateral, né? Eu vou esperar para sempre se for preciso, que é o que o Dante manda, assim. Então é muito... Ai, gente, eu amo essa edição. Eu amo o fato de ter essa pintura de lateral. Penpal, pra quem não sabe, é um termo em inglês que expressa, né, pessoas que trocam cartas por correspondência. É algo muito comum, uma atividade, um hobby que as pessoas têm lá, que até hoje elas procuram seus penpals pra trocar as cartas. Tem gente que coleciona cartas, né, são penpals ativos que trocam essas cartas. Então a Kyla acaba se tornando uma, ela acaba trocando cartas com Dante, ela sempre responde. No início ela fica completamente confusa e conforme o tempo vai passando, as cartas vão sendo trocadas, ela acaba encontrando um ponto de apoio ali, porque afinal ela tá vivendo um luto e tudo mais. É uma pessoa que tá vivendo bastante confusão, ela é uma protagonista não confiável, não dá pra, assim, ter certeza de absolutamente tudo que ela vê, de tudo que ela narra. Então um thriller que bagunça a nossa cabeça, gente. O final, meu Deus. Karina, o final é feliz, que não sei o quê? É, gente, mas assim, pra cada leitor vai ser uma interpretação. Ele é louco, esse final é louco. Não é normal um final desse. Mas eu sou completamente apaixonada por isso, eu dei 5 estrelas. E aí, gente, depois eu tava vindo com uma ressaca literária bravíssima. Antes de ir pra Bienal do Livro, eu terminei Cutela e Corvo da Brian Weaver. Fui pra Bienal com ele lido, porque por mais que eu ia fazer vídeo dele só no final do mês, eu ia estar na Bienal. Então todo mundo ia trocar a conversa comigo, eu tinha medo de pegar spoiler. E todo mundo fala que esse livro é muito bom. Então eu falei, não, então eu vou ler antes. Gente, Cutela e Corvo também foi vendido pra mim, como a galera me falando assim, que ele era um dark romance super pesadão, com assassinos que matam serial killers. Então ele é muito sangrento e denso e horroroso. E meu Deus, a lista de gatilhos aqui no início. Essa edição também, gente. Que isso aqui, perfeita, né? Pintura trilateral rosa, rosa por dentro, orelhas rosa, lindo aqui com essas folhas. Enfim, belíssimo. Ele é o primeiro livro da trilogia Morrendo de Amor, só que ele é um livro único, tá? Só avisando aí que o volume 2, que inclusive já foi anunciado aqui atrás, que é o Couro e Rouxinol, é de outro casal. Então, cada livro vai ter essas mesmas temáticas, nesse mesmo conceito, desse mesmo estilo, mas com casais diferentes, o que é legal, porque aí a gente termina aqui. Mas ele é uma comédia muito romântica, muito engraçada, é divertida, é pra você rir do início ao fim. Eu fiquei completamente surpresa com isso conforme os capítulos foram passando e eu ficava caçando toda aquela sensação de medo e pavor que ele ia me oferecer e não estava acontecendo, porque ele é uma comédia romântica, ele é uma comédia romântica adulta, tem muito hot, mas por mais que ele seja um assassino de serial killers, a autora sempre escolhe um lado mais cômico pra poder sair e dar um tom totalmente diferente pra história. A Sloane e o Rowan, eles são assassinos de serial killers, eles são pessoas que perseguem pessoas que matam, né? Mulheres, crianças, e por aí vai. No início do livro tem esse aviso de gatilhos super tenso, e aí aqui fala que tem
acidental, tem a versão não tão acidental também, uso questionável de um cadáver, emprego lobotomizado, uso imprudente de itens de cozinha, cirurgia amadora, enfeites feitos de pele, motosserras, machados, facas, bisturis, objetos pontiagudos, globos oculares e órbitas oculares. Gente, é um monte de coisa, luto, agressão e por aí vai, gente. A lista de gatilhos por si só, pra mim, ela é uma ironia à parte. Conforme você vai lendo a história, você descobre que isso é muito mais pra dar um tom pra história do que realmente pra te falar que vem uma história muito sombria e assustadora. Porque Ron e Sloane, eles acabam desenvolvendo uma amizade muito legal. Não é um dark romance por conta do romance, porque por si só, eles são pessoas que vão acabar se conectando muito bem. Eles começam uma competição pra ver quem vai assassinar as pessoas certas ou quem vai assassinar mais. E aí é nesse momento que a gente vê a conexão deles acontecendo através das suas próprias mortes e das próprias atividades que eles exercem de maneira criminosa e tudo mais. E aí, gente, esse é um livro que é uma comédia. No final, ele vira uma comédia romântica. Por quê? É ele sendo fofo, o Ron sendo fofo com ela, do início ao fim, sendo maravilhoso, gostoso, divertido. E aí, mandando receitas. Ele é chefe, então mandando receitas pra ela se cuidar e se alimentar direitinho, ter um cardápio saudável. É lindo, é fofo, é maravilhoso. E ao mesmo tempo, a gente tem cenas brutais da Sloane arrancando os olhos das pessoas, porque ela adora fazer isso, é uma coisa que é uma paixão que ela tem. E é isso, gente. É uma história engraçada, divertida, vai entregar bastante. Tem essas cenas assim, meio macabras, ele tem esses temas pesados, ele não vai fugir, afinal tem que acontecer. Esses olhos sendo arrancados e tanto sangue, esse tipo de coisa, mas ele não vai impedir que a história seja divertida e soft leve em alguns momentos, em outros momentos vai ser meio macabro mesmo. Parece assim uma coisa meio todo mundo em pânico. E aí? Que é engraçado e ao mesmo tempo é apavorador e por aí vai. Mas não acho que ele seja muito pesado, por mais que seja mais 18, por conta da temática por si só e dos conteúdos adultos, mas ele escapa dessa viés de ser sombrio e ter tanto gore assim. Ele consegue equilibrar tudo isso muito bem e entrega demais. O final é perfeito. Isso aqui é um romance legal, maravilhoso, só que com temáticas macabras e eu amei. Perfeito pra inclusive ler em outubro. Aí eu li um drama familiar perfeito. Tem vídeo aqui no canal, então vocês podem assistir, que é De Tudo Que Nunca Dissemos, da Sloane Harlow. Ele é, gente, um romance adolescente. Olha só, ele é um romance adolescente, se passa ali na reta final do ensino médio. A nossa protagonista é a Ella, lembrei aqui. E ele vai contar a história de uma garota que se apaixona pelo namorado da melhor amiga. Só que a melhor amiga dela morreu num acidente de carro em que ela estava dirigindo. Olha só a combinação. Então é meio que um romance proibido, fica aquela coisa de tem uma cultura que impede que eles se relacionem, mas as verdades vão vindo à tona aqui e as coisas não são como parecem. Nesse livro a temática é violência doméstica. A Hailey, que é amiga dela que morreu, que namorava o Sauer, pelo qual ela tá se apaixonando, deixou um diário. Ela deixou um diário contando aí, deixando detalhes do histórico do relacionamento que ela vivia com o Sauer e como ela vivia uma violência doméstica. Só que, gente, tem todo um mistério por trás disso, ao mesmo tempo que essa temática é muito bem explorada. Então eu vou deixar o veredito aqui no card pra vocês assistirem. Lá eu falo em 20 minutos detalhes dessa leitura. Foi uma experiência incrível, porque por mais que ele seja simples na forma de desenvolver, que afinal é um romance adolescente que se passa ali na reta final do ensino médio, a gente tem um livro com temáticas completamente adultas, onde mostra assim que todos os protagonistas masculinos desse livro são potenciais agressores, são homens só por si só, então são potenciais agressores. Então mostra assim as muitas camadas da complexidade desse tema, de como a violência doméstica ela pode estar num detalhe, num empurrão, num grito, e ao mesmo tempo estar numa grande perseguição, num stalk e tudo mais. Então, gente, é surreal assim, de bom. Eu amei a forma como a Sloane, a autora, traz de forma muito, muito robusta esse tema, só que executa isso de forma simples, porque todos os personagens ali são adolescentes, mas não os poupa de nada. Ela entrega a seriedade que o tema pede e não deixa pontas soltas. Ao mesmo tempo, a gente tem um thriller aqui acontecendo, ela não tem lembranças do acidente, ela sobreviveu ao acidente, ela não tem lembranças daquele dia. Então as coisas aos poucos vão encaixando esse quebra-cabeça completamente inesperado pra gente. Mas ainda assim é um romance, tem um final feliz e merece muito ser lido por vocês. Eu acho que dá um banho assim que acaba, tá? Não é por nada não. Fica a comparação, porque os dois são sobre violência doméstica, só que esse aqui é o YA e mesmo assim entrega muito mais na hora de trabalhar e desvendar esse tema em camadas. Eu adoro. E por último, a última leitura de romance desse vídeo, depois eu só fiquei lendo fantasia
fantasia. E esse aqui foi de semana passada. Eu voltei da Bienal do Livro com uma nova ressacazinha. E aí, atrás da rede, da Stephanie Art, que tirou, gente. Eu achava que ele era uma comédia romântica Enemy to Lovers, assim, bem densa. E que nada, gente. Eles são segundas chances, olha só. Eles são amigos de infância. A nossa protagonista, que é a Piper, ou Pipa, ela tinha uma queda muito grande pelo Jamie na infância. Eles chegaram a estudar juntos, só que, é claro, depois de anos, ela acabou se envolvendo com outras pessoas, teve um relacionamento amoroso. O sonho dela era uma carreira musical, só que ela acabou perdendo tudo isso, né? Ela tá completamente frustrada, iludida, perdeu muitas coisas e aí acaba aceitando, topando o emprego de assistente do Jamie, que é um goleiro de hóquei completamente famoso. Ele é uma estrela do esporte. E aí eles vão se reencontrar. A princípio, Jamie fica completamente fechado pra esse relacionamento, mas esse é um livro sobre o passado mesmo, sobre como esses personagens, como seus relacionamentos passados acabam impactando muito no que eles têm pro futuro em relação a amor, a afeto e esse tipo de coisa. Mas é de cair o queixo, é muito gostoso e ele é fofinho, gente, ele é fofinho, ele derrete o nosso coração, é muito fofinho. Ele é de tirar a gente da ressaca mesmo. Eu li, gente, sábado à tarde e num domingo à tarde. Maravilhoso. Foi pra deixar a gente com o coração bem quentinho, bem refrescar mesmo a nossa mente de coisas pesadas. E claro, né, gente, pra quem tá numa ressaca aí, primeiro capítulo já, ó, o Jamie já entrega demais, então vocês vão amar esse livro. É muito gostoso, gente. Ele foi uma das comédias românticas de time de hockey mais fofinho de todos. Todos eles tinham uma treta, os que eu li, né, inclusive em Rota de Colisão, bastante Enemy Lovers. Esse traz uma coisa bem... Eles vão desenvolvendo aos poucos uma amizade, é bem gostoso ver como isso acontece, então acabei dando 5 estrelas. Eu quero ler mais livros da Stephanie Art, espero que outros livros dela venham pro Brasil, gente. Atrás da rede é absolutamente tudo. Bem, amores, é isso. Esses são os livros de romance que eu li. Eu acho que final de julho, agosto e setembro. De todos os livros que eu li, esses são os de romance. Espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação, dessa lista de indicação. Lembrando que tem um link aqui, onde vocês podem acessar a lista dos livros, comprando na Amazon através dos links do Kabuki. Você ajuda muito o meu trabalho, continua apoiando esse conteúdo aqui no YouTube. Sei que vocês gostam de vídeos de listas, estão com saudades, inclusive, porque tem bastante tempo que eu não faço, mas eu prometo voltar com mais conteúdos desse. E claro, vocês podem comentar aqui embaixo dicas, ideias, o que vocês querem assistir, qual tipo de lista vocês gostariam de ver, que eu vou me esforçar ao máximo pra trazer pra vocês. Os próximos meses de 2024 vão ser um pouco intensos, porque eu estou extremamente focada no livro. Eu quero terminar ele até janeiro, então assim, estou caminhando pra metade dele, depois só focando. Então, às vezes, eu posso dar uma leve sumidinha de uma semana e meia ou 2, e prometo que eu vou estar aqui de novo, ok? Tenham paciência. Mas, de qualquer forma, no Instagram e no TikTok, eu tô praticamente ali direto, gente. Eu nunca sumo. Então, vocês podem recorrer aos conteúdos por lá também, se quiser mais contato comigo e ficar atualizado das minhas leituras. Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Eu volto com as leituras de fantasia, tá? Então assiste aí em breve. Big beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.